Meu nome é Dânia e hoje trago para vocês a 25ª aula na Linguagem Universal. Conteúdo esse que foi trazido pelo irmão Joseph da 7ª Dimensão de Luz. A aula de hoje terá como tema o linear do saber. Anteriormente, havíamos trazido uma série de informações sobre a comunicação. Agora, vamos trazer uma série de álbuns sobre o saber universal. A composição do saber do humano representa a grande parcela de identificação com o contexto na qual ele nasceu e está inserido. O saber genuíno é aquele que se autodescobre, não precisando de nenhuma informação pertinente ao contexto da sociedade e da família. O saber é um instrumento magnético dotado de uma energia que estimula em algum momento da caminhada do humano o despertar. As faculdades mediúnicas inerentes ao desenvolvimento ou não da espiritualidade está disponível a cada humano. E esse saber é o caminho de introspecção, na qual o amor sempre se conecta ao conteúdo energético de sua alma, possibilitando com que o humano, independentemente de sua condição de crenças, de dogmas ou religião, acesse em algum grau esse saber universal, potencializando sua conexão extrafísica, seja em qualquer movimento da sociedade. O saber é um movimento que altera a direção do humano na medida que se depara com situações na caminhada evolutiva, possibilitando autoconfrontar na sua atual realidade com o saber universal, não precisando de uma confirmação externa, de nenhuma confirmação de terceiros, seja qual for o contexto societário. Esse saber universal é um conjunto genético que já nasce com todos os humanos. Então podemos colocar que esse saber é o vínculo que o amor tem com a sua essência universal. O amor então instituiu o saber como o despertar, uma conexão com Deus, uma conexão com a origem, e quando este amor incondicional relata o desejo de buscar a autonomia na caminhada de qualquer humano, acontece o rompimento no passado e inicia-se um processo no qual identificamos o saber universal. Esse saber universal, ele se caracteriza como um movimento pertencente e contínuo do ser humano, para que em algum momento de sua caminhada ele consiga se autodefinir um filho de Deus, um ser único, um ser que de alguma forma pode também sentir a sua onipresença, sua onisciência e sua onipotência, não havendo sequer nenhum sentimento ou movimento de comparação, mas sim o início de apreço, de amor com ele próprio, fazendo com que esse saber desperte suas faculdades mediúnicas, desperte sua vontade interna de se autoconhecer. O amor então estimula este humano a cada vez mais buscar o seu conhecimento, e na medida que ele começa a sentir a sua própria individualidade, suas características individuais, os sentimentos, quando ele começa a compreender seus sentimentos, inclusive nomeá-los sem precisar de uma referência no externo, mas sim de alguma compreensão do seu interno, ele começa a desvendar os próprios mistérios, a compreender a relação que o seu ser interno tem com o seu mundo externo. O
O amor do saber se manifesta na busca de utilizar todo o contexto externo para auxiliar o reencontro do seu interno, e dessa forma esse saber ele se torna gradativamente o seu cotidiano. Ele se torna gradativamente o seu presente, e o que ele aprendeu de conhecimentos anteriores começa lentamente a se afastar, e o saber universal inicia o seu processo de predominância, e assim caracterizando uma revolução interna, um processo de independência evolutiva, um verdadeiro saber universal. É preciso começar a estimular como o saber se manifesta no humano e a forma que ele será sentido e compreendido será através do silêncio de sua mente. A criança, ela também está no silêncio de sua mente. O bebê, não importa a idade, principalmente nos primeiros anos de vida, o silêncio da mente está presente, porque esse saber já interage com o seu interno muito mais constante do que com a fase adulta. E esse estímulo do silêncio é você metaforicamente desligar o que você aprendeu até aquele momento, como se fosse desligar os fios energéticos do seu atual conhecimento. Aqueles que estão em sua mente, em seu cérebro, e se conectar ao saber universal, onde não há referência do que você já aprendeu, e sim conexão com o seu coração, conexão com o seu amor. É preciso então romper com o preconceito que a própria sociedade impõe, dizendo que em uma meditação, em um processo de interiorização, você apenas irá encontrar uma tranquilidade momentânea. Muitas vezes sequer falam dessa forma. Eles empurram o conhecimento dessa criança e sempre martelando nas direções que precisam seguir, não dando espaço e oportunidades para este ser desenvolver e acessar o saber universal. Atualmente, percebe-se cada dia mais os pais permitindo os seus filhos. Atualmente percebe-se cada vez mais pais permitindo o uso dos aparelhos eletrônicos para ocuparem seus filhos, como também tarefas exacerbadas com atividades extracurriculares, como aula de esporte, aula de idiomas, danças e assim por diante. Isso faz com que as crianças inibem o foco e a conexão com a sua espiritualidade, bloqueando conexões com a sua divindade interior, muito precocemente. Isso é bem explicado nas aulas de Joseph, quando ele nos traz o que acontece em relação às conexões espirituais, o quanto a criança recebe ajuda do outro lado do véu. Ele explica nessas aulas o que acontece antes de nós nascermos, durante a nossa gestação, o que acontece após o nosso nascimento e todas as fases da primeira infância, o quanto que a criança ainda se conecta com o outro lado do véu, o quanto que a espiritualidade, o amor incondicional ainda ajuda esse irmãozinho a se posicionar, a ter esse desenvolvimento espiritual. E o que até então não se sabia é que
Isso é tão importante quanto todas essas atividades. Não que não possa, mas isso faz parte do nosso desenvolvimento, do desenvolvimento de cada ser humano. Por isso, para você que tem filhos, seja pai, mãe, revise os ensinamentos que o Joseph nos trouxe, assistindo as primeiras aulas, onde o foco é a infância em relação incondicional que todos recebemos através da espiritualidade. Esse conhecimento traz um novo repensar sobre a primeira infância. E isso não é encontrado em qualquer livro. Esse ensinamento é trazido pelo irmão Joseph. Então vamos dar continuidade à aula de hoje, fechando esse parêntese. O grande desafio então se torna o deslocamento, a não aproximação ou o afastamento do aprendizado da sociedade. O grande desafio é você silenciar a sua mente e por breves momentos apagar de sua mente o que já aprendeu. Só assim o amor genuíno ele estará inserido no seu saber, possibilitando com que você desenvolva essa conexão com a sua essência e acesse os verdadeiros desígnios de Deus através do seu coração e sem nenhum manual que possa já ter sido ensinado para você. Chegamos ao pequeno início do saber universal. Vamos trazer inúmeros contextos na qual o amor está presente, estimulando esse saber constantemente no humano. Vamos trazer como isso funciona na prática, como isso interage no seu sistema nervoso central, como isso interage com suas sinapses cognitivas e como isso interage verdadeiramente em seu coração. Você se tornará apto para saber quando esse saber estará sendo conectado por você. Essa foi apenas uma pequena introdução do que traremos e as próximas aulas serão profundas do saber universal. E assim chegamos ao término da nossa aula e eu agradeço ao Pai, eu agradeço todo esse conteúdo trazido pelo irmão Joseph da sétima dimensão. Agradeço a você que me assistiu até este momento. Gratidão.